Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem diferente pela história da filosofia. O nosso ponto de partida não é o que se espera, não. Vamos começar num lugar bem inesperado para traçar essa busca humana pelo conhecimento e pela verdade. Sabe, quando a gente pensa sobre o início da filosofia, o que vem à cabeça? Geralmente a Grécia Antiga, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas e se o verdadeiro ponto de partida for muito, mas muito mais antigo? Pois é, a origem de tudo isso pode estar num lugar que talvez ninguém imagine. Não na praça pública de Atenas, mas num cenário, digamos, bem mais primordial. A tese aqui é a seguinte. A primeira pergunta, realmente filosófica, aquela que deu o pontapé inicial na nossa busca por conhecimento, não foi feita na Grécia. Ela foi feita no Jardim do Éden. Então, vamos lá. Vamos entender como essa história toda começou. O jardim, nesse contexto, não é só um lugar físico, tá? Ele é o palco simbólico onde nasceu a dúvida sobre a própria natureza do que é conhecer. E aqui está ela, a famosa pergunta da serpente. Parece uma coisa simples, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Mas essa é, na verdade, a inauguração da dúvida epistemológica. É um desafio direto à definição da verdade e à fonte de todo o conhecimento. Porque, veja bem, antes dessa pergunta, o conhecimento era entendido de uma forma completamente diferente. Não era algo a ser conquistado, sabe? Era um dom, algo que se recebia. A verdade estava totalmente ligada ao relacionamento, à comunhão, e a sabedoria era baseada na confiança, na obediência. E essa é a consequência direta e gigantesca. Aquele questionamento deu início à busca humana pela verdade em seus próprios termos. Foi ali que nasceu a filosofia existencial, a tentativa de definir o que é real e verdadeiro por conta própria, de forma independente. Essa ruptura acabou dando origem a duas grandes tradições, duas jornadas bem distintas para tentar resolver esse novo problema do conhecimento. De um lado, a gente tem a tradição hebraica, que entendia a sabedoria como algo revelado, que acontece dentro de um relacionamento. E do outro, a filosofia grega, que buscava a verdade através da razão pura, da investigação lógica. Este verso de Provérbios resume perfeitamente o caminho hebraico. Aqui, conhecer não é só um exercício intelectual, entende? Envolve a mente, o coração, a vida prática, tudo. A verdade não é algo que se descobre, mas algo que é revelado para quem vive de uma certa maneira. Já os gregos, eles seguiram um caminho oposto. Eles queriam encontrar uma verdade universal, abstrata, algo que eles chamaram de logos, usando a lógica e o debate racional como suas principais ferramentas. Era uma busca para entender o princípio que governa o universo. E aí, por séculos, esses dois caminhos seguiram em paralelo, até que num momento crucial da história, eles se encontraram de uma forma, assim, dramática. E para a gente entender esse encontro, a gente precisa focar num conceito-chave, o logos. Para os gregos, o logos era a resposta final, a razão suprema por trás de tudo. Era o objeto de toda a busca filosófica deles. E então o Evangelho de João entra em cena e faz algo absolutamente radical. Ele pega esse conceito grego central, o logos, e o redefine completamente. Ele entra num diálogo direto com séculos de filosofia. Então o ponto crucial é este. João afirma que o logos não é um princípio abstrato ou uma ideia a ser compreendida. É uma pessoa a ser encontrada. A verdade deixa de ser uma teoria e se torna um encontro pessoal. É uma mudança de paradigma total. E isso nos leva à conclusão desta jornada, a resposta final para aquela pergunta feita lá no jardim. Anos depois, o mesmo João registra Jesus usando esta metáfora da videira. E isso é brilhante, porque ilustra a culminação de toda essa história do conhecimento. A videira se torna a nova imagem para se entender a verdade. Então, se a pergunta lá no Éden era sobre como conhecer de forma autônoma, a resposta final aqui é que o verdadeiro conhecimento não vem da separação, mas da conexão. Não é algo que se adquire, mas algo do qual se participa, como um ramo que recebe vida da videira. Essa jornada toda pode ser resumida assim, olha só. A gente sai da pergunta no Éden sobre conhecer sem Deus, que leva à queda, passa pela sabedoria de Israel e a razão da Grécia, chega na revelação da verdade como uma pessoa em João 1 e, finalmente, a forma de conhecer plenamente, permanecer na videira em João 15. É uma progressão muito clara. E assim a narrativa se completa. A grande busca filosófica da humanidade segundo essa perspectiva não começa com a razão grega, mas com a ruptura de relacionamento. E a sua solução não é encontrada num conceito, mas numa comunhão viva.
E com isso, fica a reflexão final. O que muda se a verdade não for um destino a ser alcançado, mas uma fonte de vida na qual se pode estar conectado? Fica aí o pensamento. Até a próxima.